Olá, esse é o Segunda Chance Podcast. Eu sou Patrícia Mendes e ter você aqui é uma alegria imensa diante do céu, diante do Espírito Santo e na nossa companhia. Todos nós que estamos aqui, a gente chegou a ler essa semana, né? Se estivermos 2 ou 3 reunidos, ali estaremos com o Senhor. Tem gente que me pergunta por que eu tenho a voz tão animada de madrugada. Eu quero dizer para vocês que muitas vezes eu desperto às 2 da manhã, às 3 da manhã, como se fosse meio-dia. Eu já contei essa experiência para algumas pessoas. Então, estar aqui para gravar, para falar com vocês, é só um detalhe, né? Eu coloquei aqui às 5 da manhã porque acho que é conveniente para aqueles que estão aprendendo a viver esses momentos de meditação, oração na madrugada. Muita gente me pergunta, Patrícia, como é que a gente faz para acordar de madrugada? E eu já ensinei uma liçãozinha bem simples para a gente aprender juntos, eu vou ensinar novamente. Basicamente, 99% das pessoas que já conversaram comigo me dizem, eu não consigo acordar de madrugada. E eu disse para eles que não tem problema nenhum. E eu vou dizer para você, não tem problema nenhum. Façam o que eu fiz há mais de 20 anos atrás. Eu tinha a mesma dificuldade de acordar de madrugada. E eu gosto de dormir demais. Eu sou um ursinho hibernante. Se tiver um pouquinho frio, então vocês não têm noção como eu gosto de dormir. Mas eu também gosto de conversar com Jesus. Eu gosto de saber o que Ele tem preparado para o meu dia. Eu gosto de entender os seus propósitos. Então, eu aprendi mais de 20 e poucos anos atrás, eu aprendi uma oração que nunca falhou. E eu vou ensinar para você. Esse é um segredo. Esse é um segredo que ele vale milhões. Quando você for se deitar, apenas faça uma oração. Senhor Jesus, o Senhor tem vontade de se encontrar comigo na madrugada? Me acorda. Percebeu o que eu falei? Você não disse para Jesus, Jesus, eu quero me encontrar com o Senhor. E por que você não disse? Porque se depender de você, você não quer. Você tem sono, você está cansado, você está exausto, você está destruído. Mas você está dando a oportunidade para Jesus se encontrar com você. Ir lá te tocar. E eu posso dizer para você, durante mais de 20 anos, os anjos me acordam todas as madrugadas. E em horários diferentes, horários distintos, quando há muita necessidade, nos horários assim, muito pontuais. E confesso para vocês, as minhas madrugadas é uma diversão com Deus. Diversão que eu quero dizer da maneira como Ele usa, os métodos que Ele usa para me despertar. Mas também é um crescimento grandioso no meio das minhas lutas, meu sofrimento, as situações que eu vivo na minha vida. Então, eu deixo para você essa dica. Patrícia, eu não sei como acordar, você não vai ter mais como me dizer isso. Você vai ter que dizer para Jesus, Jesus, eu não sei como acordar. O Senhor quer encontrar comigo esta madrugada? Eu vou dormir. Se o Senhor quiser me encontrar, eu estou aqui. E você vai ver que você vai despertar de uma forma deliciosa, sem pressão, sem ficar de mau humor, sem ficar com sono. E você vai ver que Jesus vai falar com você. Eu espero que essa dica valha por toda uma vida até a eternidade. Bom, eu escolhi para nossa temporada a apostila que nós vamos usar dentro desse programa que a gente está fazendo, né? Madrugadas com Deus, produzida pela Casa Publicadora Brasileira, da Divisão Sul-Americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o título Primeiro Deus, chamado A Oração. E essa
apostila eu a tenho em PDF. Se você vier a precisar, é só me pedir pelo WhatsApp ou pelo Instagram. Meu Instagram é @patricia.mendes7, número 7, e o WhatsApp +55 339 9191 8105, ok? Todos os podcasts desta temporada Madrugada com Deus tem o meu Instagram e tem o meu telefone. Se você tiver interesse, é só chamar a gente. Bom, vamos passar para o nosso verso que temos meditado durante a semana. Vocês podem achar assim, nossa, mas todo dia a Patrícia vai ler o mesmo verso? Eu aprendi uma coisa com a palavra de Deus. A gente lê o verso todos os dias e ele entra no nosso coração de formas totalmente diferentes. Vai dizer que você não percebeu isso. Depois você me conta. Deixa nos comentários, conta pra mim através dos directs, vai nas minhas redes sociais. Eu gosto muito de saber o que vocês estão sentindo, como que vocês estão percebendo a vida espiritual de vocês, assim como eu percebo o crescimento de Deus na minha vida. Salmo 139 já deve estar aí aberto diante de você, já deve estar marcado com marca-texto, né? Já deve estar aí riscado e já deve ter orações escritas ao redor, eu acredito. Vamos lá? Tu me vistes quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus, é impossível enumerá-los. Muitos, planejando um futuro brilhante, sofrem um desastre completo. Deixai que Deus faça os seus planos para vocês. Como criancinhas, confiai-vos à guia daquele que guarda os pés dos seus santos. Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem ver o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Livro Ciência do Bom Viver. Hoje, a nossa oração é pelos casais. Nós vamos orar por pessoas casadas. E nós vamos orar pelo nome daquelas pessoas das quais eu vou mencionar na oração. E eu quero te convidar que de maneira respeitosa, diante do poder de Deus, você se coloque para que essa oração seja ouvida no trono de Deus e encontre graça diante dos seus olhos e Ele envie os anjos imediatamente para soluções de todas as questões que estão abertas aí na vida destas pessoas que precisam tanto de Deus. Senhor Deus, Pai poderoso, Criador, nosso mantenedor, nosso amigo, o Deus que idealizou um mundo perfeito e que tristemente foi decepcionado com as nossas escolhas, com as nossas vontades, com a nossa falta de confiança. Nós estamos aqui para pedir perdão dos nossos pecados e pedir a Ti, Senhor, que tenha misericórdia de cada um de nós. Hoje, Senhor, assim como todas as orações que estão nos nossos cadernos, que oramos pelo país, oramos pelos enfermos, oramos pelos inimigos, hoje nós estamos orando pelos casais, pessoas casadas, pessoas que estão precisando desesperadamente de Ti, Senhor. Oramos, Pai, pelos problemas financeiros desses casais, que eles possam estar enfrentando neste momento
que o Senhor possa colocar a tua mão, possa ajudá-los nessa necessidade, possa instruí-los como lidar com as questões de dinheiro dentro de casa, cartões de crédito, compras do mês, dívidas, situações que estão em aberto ali diante deles, que muitas vezes com a falta do dinheiro não sabem o que fazer. E estas questões e estes problemas trazem sobre os casais, Pai, brigas, discussões, desgastes. E não foi isso que o Senhor planejou. Pedimos, Pai, especialmente pela vida espiritual de cada casal, que possa estar aqui o esposo ou a esposa, possam pessoas que estão aqui, que têm amigos que sabem que estão em pé de briga, em situações difíceis, quase para se separar, se divorciar, ou pessoas que estão separadas até dentro da própria casa. Senhor, pelo teu poder, restaura a vida espiritual de cada casal. Tem misericórdia dessas pessoas, elas precisam de ti. Não é fácil, Deus, conviver duas pessoas no mesmo lar, com pensamentos totalmente diferentes, desejos totalmente diferentes, vontades totalmente opostas às vezes, Pai. Mas o Espírito Santo consegue, pelo poder espiritual que cada um busca em Ti, o Espírito Santo consegue unir estas pessoas. Por isso, Pai, esteja na vida espiritual destas pessoas. Dá força para elas sentirem o desejo de Te buscar juntos. Um casal unido contigo, um nó. Elas conseguem ali, Pai, ficarem presos em Ti e não permitir que o mal se faça presente na vida do casal. Ajude-os, Pai. Dê a esses casais o desejo, e o Espírito Santo tem tanto amor e tanto cuidado por isso, o desejo sexual, a vontade sexual saudável, o desejo, o amor um pelo outro, aquele amor, sabe? Aquele primeiro amor que cada um sentia um pelo outro, Senhor, pelo teu poder. A correria do dia a dia, o desgaste às vezes com os filhos, os problemas financeiros, ou às vezes nem existe nenhum desses problemas, mas o distanciamento por causa de perder tempo às vezes na frente da internet, às vezes por causa de pornografia, às vezes por causa de amigos errados ou amigas que não vão acrescentar nada para o casal, pessoas, Pai, que às vezes fazem presente na nossa vida com inveja, com falsidade, que se colocam na vida do casal, podem estar atrapalhando. Senhor, pelo teu poder. Só o Senhor sabe o que as pessoas que estão ouvindo estão passando, e que estas pessoas que estão ouvindo conhecem outras pessoas que precisam da tua mão, do teu poder, da tua graça. Por favor, Pai, se faça presente na vida dessas pessoas, então, trazendo aos seus corações o primeiro amor. Aquele que fez com que elas tomassem a decisão de te buscar e lutar pelo amor um do outro, porque todo mundo vai diante do pastor, do padre, de quem quer que seja, com aquela ansiedade no coração de ter escolhido a pessoa certa, com o coração tremente, com a felicidade dentro da alma. Então traz a estas pessoas aquele primeiro amor que deu frio na barriga, que deu vontade de ficar junto. Eu vou pedir uma coisa até mais especial, Pai, que muitos casais me dizem, e que diante de Ti eu quero colocar essas pessoas e quero colocar todos que estão ouvindo aqui. Muita gente diz para mim, Senhor, que não sentem vontade de dar um beijo, não tem vontade de ser tocada pela pessoa, não tem vontade de fazer amor com aquela pessoa. Às vezes faz por obrigação, às vezes faz porque não está com vontade. Senhor, pelo Teu poder, o Senhor ama o casamento, o Senhor não suporta o divórcio, o Senhor gosta que as pessoas estejam juntas. Então, ensina para elas a buscar o poder do Espírito Santo e o desejo explícito de fazer a Tua vontade e amar um ao outro, acima e apesar de qualquer problema que possa estar existindo entre eles. Dê a essas pessoas, Pai, o discernimento para cuidar dos filhos, para colocar as pessoas dentro das suas casas,
para elas terem sabedoria quem colocar, como colocar. Dê força ao casal de segurar um na mão do outro e frequentar um lugar que traga paz e tranquilidade como uma igreja. Cuida dessas pessoas, Pai. Cuida, segura, firme. Eles precisam de Ti, Senhor. Eles estão, às vezes, com medo, às vezes até com raiva, com ódio um do outro, mas eles sabem que a união que eles vivem hoje é uma união dada por Ti, por isso faz isso na vida deles. Te peço, Deus, nesse dia, por pessoas que precisam de Ti, que têm pedido oração, como a Aline, a Carmen, a Solange, a Ingrid, a Silvana, o Elson e a Margarida. Pelo Teu poder, Pai, toma a vida dessas pessoas, assim como a vida de cada um que está ouvindo esta oração. Todo mundo daqui a pouco está saindo para suas atividades. Todo mundo daqui a pouco está correndo para todas as coisas que precisam realizar no dia de hoje, na certeza de que é o Senhor que guiará os seus planos. Por isso eu te peço, Deus, segura na mão de todos nós e ao abrir hoje a meditação que temos, que o Senhor fale ao nosso coração e traga alento em tudo aquilo que nós precisamos. Terminamos essa oração na certeza absoluta de que o Senhor está ouvindo a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Episódio de hoje, a obediência e a oração. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedirmos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Olha a diquinha do nosso podcast de ontem, 1 João 5, 14 e 15. Eu lhes darei um coração para que me conheçam, para que saibam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Jeremias 24, 7. O Senhor, seu Deus, circundará o coração de vocês e o coração dos seus descendentes, para que vocês amem o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, para que vocês tenham vida. Deuteronômio 36. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ezequiel 36, 26. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. E o último, 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O exemplo de Jesus nos mostra que nossa única esperança de vitória se acha na contínua resistência aos ataques de Satanás. A gente precisa resistir o mal. Aquele que triunfou sobre o adversário dos seres humanos no conflito da tentação compreende o poder de Satanás sobre a humanidade e derrotou-o em nosso favor. Como vencedor, Jesus deu-nos o benefício de sua vitória, para que em nossos esforços para resistir às tentações de Satanás, unamos a nossa fraqueza à força de Jesus, nossa indignidade aos seus méritos. E amparados em meio da forte tentação por sua infalível força, é-nos dado resistir em seu todo-poderoso nome e vencer como ele venceu. Deus fez muitos sacrifícios em favor da humanidade e dedicou muita energia para restaurar o ser humano da transgressão e do pecado, para a lealdade e a obediência. Mas Ellen White diz que foi mostrado que ele não faz nada sem a cooperação do ser humano.
toda a dotação de graça, tudo aquilo que Deus nos dá, poder e eficiência, tem sido proporcionado liberalmente e apresentados os mais fortes motivos para despertar e manter vivo no coração humano o espírito missionário para que sejam combinados o poder divino e a força humana. Eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Nós estamos falando hoje de casais específicos e eu quero dizer para você, às vezes, o primeiro lugar onde você vai ser um missionário será na sua casa. Como vocês têm se beneficiado do dom de Deus? Ele proveu as forças motivadoras e fez guarida no nosso coração para que com paciência, esperança e incansável vigilância nós possamos apresentar Jesus Cristo e este crucificado e advertir a um mundo de que ele virá pela segunda vez com poder e grande glória. Como agiu o Espírito Santo em seu coração? Pelo poder do Espírito Santo, vocês foram motivados a usar os talentos que Deus tem lhe dado e lhe concedido para que você utilize a fim de expor a verdade para este tempo, fazendo esforços pessoais, indo às cidades aonde a verdade nunca chegou, erguendo o estandarte do Senhor, e com a bênção que Deus concedeu a você, não tem sido avivado suas energias à verdade gravada mais profundamente em seu ser, bem como a importante relação dela para com as pessoas que perecem longe de Cristo. Então, toda vez que você recebe tudo isso de Deus, a presença do Espírito Santo, os anjos na tua vida, a certeza de que Deus vai cumprir a sua palavra e a sua promessa, a oração. E se você não usa nada disso, você deixa como ineficaz a vontade do Espírito Santo agindo sobre você. Vocês são testemunhas de Cristo de maneira mais distinta e decidida depois da evidente manifestação da bênção de Deus sobre você. Cada vez que fica manifesto a quem te observa a evidência do poder de Deus em você, isso é bom porque influencia as pessoas que estão ao seu redor. A função do Espírito Santo é trazer decididamente à memória as verdades importantes e vitais. Essa dotação especial deverá ser escondida na terra? Não. O Espírito Santo, ele faz com que a palavra negligenciada tenha um poder vivificador. Por meio do Espírito, a palavra é viva e eficaz na mente humana, não por causa da erudição, do poder educacional que há em cada um de nós quando a gente vai falar, a gente fala bonito, né? A gente fala de uma forma que as pessoas compreendam, de uma forma erudita, que as pessoas consigam entender com a gente com muitas palavras, um vocabulário maravilhoso. Não é por isso que a palavra de Deus é entendida dentro das pessoas, no coração delas, mas é porque o poder divino atua com a humanidade e toda a honra pertence a Deus. Não é por nossa causa. Não é porque eu estou aqui fazendo essa madrugada com você que o que eu falo é bonito e vocês gravam e vocês me amam por causa disso. Não. É porque o Espírito Santo usa o que eu falo para transformar histórias, para transformar vidas, porque em algum momento eu disse para o Espírito Santo que ele poderia fazer isso. A mesma coisa acontece com a sua vida, no seu dia a dia, nas coisas que você decide fazer por Cristo. Seja o que for, do mais simples até o mais complexo. O Senhor age à sua própria maneira para que os homens não se exaltem em orgulho intelectual, atribuindo a honra e a glória a si mesmos. Deus quer que todo ser humano compreenda que suas capacidades e talentos provêm do Senhor. Deus trabalha por meio de quem Ele quer. Ele escolhe a quem Ele lhe apraz. Seu trabalho é feito através dele e Ele não consulta aqueles a quem enviará seu mensageiro acerca de suas preferências sobre quem ou que tipo de pessoa Ele gostaria que lhe apresentasse a mensagem. Então, Deus não tem satisfação para dar às pessoas. Resumindo, é sobre isso. Ele escolhe, ele decide, ele fala a mensagem, ele dá o tipo de mensagem que será dada, ele dá uma característica para a pessoa que vai falar. Ele é o Espírito Santo.
E isso é maravilhoso. Deus se servirá de homens que desejam ser usados. O Senhor usaria homens de inteligência se permitissem que Ele os moldasse e afeiçoasse, modelando seu testemunho segundo sua determinação. Seria melhor que homens altos e baixos, instruídos ou ignorantes, deixassem que o Senhor zelasse e cuidasse da sua segurança da sua própria arca. O dever dos homens é obedecer à voz de Deus. Percebe? Nós, às vezes, queremos conduzir as coisas e talvez por isso muita coisa tem saído errado. Deus quer Ele conduzir, Deus quer Ele escolher, Deus quer Ele fazer. Às vezes a gente fala em nome de Deus, mas nem sempre nós estamos crendo que é Deus que está fazendo. Às vezes nós, sem perceber, estamos tentando, porque não conseguimos manipular a Deus. Então, Patrícia, por que a obra de Deus vai avante? Porque a palavra de Deus é viva e ela nunca volta vazia. Mas muita coisa dá errado, porque nós tentamos fazer do nosso jeito. As 3 mensagens angélicas nos chamam à obediência. O primeiro anjo declara: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. No original grego, o verbo temer também pode ser traduzido como respeito, reverência ou honra. É uma atitude de lealdade, um consentimento para ser obediente à vontade divina. Isso está lá em Apocalipse 14, 7. Quando pensamos em guardar os mandamentos de Deus, é muito fácil refletir sobre nossa incapacidade de fazer o que desejamos no íntimo. Muitas vezes queremos fazer o que é certo, mas não temos força. Verdade ou mentira? Responde aí para você. Como o apóstolo Paulo, devemos reconhecer: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Está lá em Romanos 7, verso 15. Qual foi a solução do apóstolo para este dilema? No final do capítulo ele pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? E ele responde com esta afirmação positiva: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Está lá em Romanos 7, 24 e 25. Existe uma solução para o problema de falhar constantemente. A solução é Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos fracos, mas Ele é forte. Tornamo-nos vencedores na vida cristã quando nos concentramos no poder de Cristo, não em nossa fraqueza. Olha que lindo isso, presta atenção. A gente se torna vencedor na vida cristã quando nos concentramos no poder de Cristo e não em nossa fraqueza. Em nossa oração hoje, vamos reivindicar a promessa de 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedirmos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quando a gente reivindicar essa promessa pela fé, Jesus fará coisas maravilhosas e nos fortalecerá para uma vida santa enquanto nos prepararmos para seu breve retorno. Nosso pedido a Deus hoje, a nossa meditação para a gente carregar com o nosso dia é: Senhor, fico maravilhada com a tua majestade. Te adoro e desejo te honrar com minha vida. Desejo fazer tua vontade e ser fiel a ti. Pai, teu juízo amoroso é a minha chance de salvação. Vamos orar? Santíssimo Deus, obrigada, Senhor, porque hoje nós entendemos que a nossa obediência diz respeito a estarmos debaixo da tua vontade, de seguirmos os teus planos, de falarmos do teu amor, de orarmos a ti, de pedirmos que as tuas promessas se manifestem na nossa vida, de vivermos uma vida de acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus, de conseguirmos entender que Jesus está voltando e que Ele precisa de nós para esta missão, que é cuidar dos nossos e cuidar dos deles.
dos dele. Nós te pedimos isso de todo o nosso coração. Nós te agradecemos e pedimos a companhia para a lida do nosso dia. Toda a segurança e toda a proteção dos teus anjos estejam sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.